Bom dia a todos. O meu nome é Leonardo Gaspar e sou técnico SolidCAM da Câmara. Antes de mais, gostava de vos agradecer pela vossa presença neste webinar. Hoje vamos falar sobre uma tecnologia recente que veio para ajudar todos os utilizadores do SolidCAM, o SolidCAM Chatbot. O objetivo deste webinar durante o dia de hoje vai ser mostrar-vos como é que o Chatbot pode facilitar o vosso dia-a-dia na programação do CAM, ou seja, podem tirar dúvidas técnicas, aceder rapidamente a alguns tutoriais, ou até mesmo resolver erros comuns do dia-a-dia. No final desta sessão vamos ter aqui um pequeno espaço para perguntas e respostas, por isso, qualquer questão que tenham, tomem nota para colocar então durante o tempo destinado a este fim. Então, o que é o SolidCAM Chatbot? O SolidCAM Chatbot é um assistente virtual com inteligência artificial, ou seja, basicamente é o ChatGPT do SolidCAM. Foi desenvolvido para ajudar todos os utilizadores do SolidCAM em tempo real. Ou seja, em vez de procurarem, por exemplo, o manual, esperar por respostas de suporte técnico, podem simplesmente fazer as perguntas diretamente ao chatbot. E isto sempre em linguagem natural, ou seja, como se estivessem a falar com um colega de trabalho. O chatbot foi treinado com base em toda a documentação oficial do SolidCAM. Basicamente, todos os documentos, manuais, webinars, tudo o que a SolidCAM tem ao seu dispor, carregou dentro da base de dados do SolidCAM Chatbot. Basicamente é a mesma coisa que terem um especialista em SolidCAM disponível ao vosso lado 24 horas por dia. Dentro das funcionalidades principais do chatbot do SolidCAM, posso destacar algumas, como sendo, eventualmente, a possibilidade de configurar operações ou ter alguma ajuda na configuração destas operações, por exemplo, iMachining, 2eixo, HSS, por aí fora. Eventualmente, o SolidCAM Chatbot pode até ajudar-vos no tipo de estratégia de maquinagem mais adequada para cada tipo de peça. Outra coisa muito importante tem a ver com a interpretação das mensagens de erro ou comportamentos inesperados no software. Muitas vezes dá-vos também acesso a um vídeo de um tutorial, um webinar, uma página de ajuda de forma praticamente instantânea. E muitas vezes pode até ajudar-vos com outras questões relacionadas com o SolidCAM, coisas mais gerais. Vamos passar então ao chatbot propriamente dito dentro do SolidCAM. Ok. Basicamente, para acederem ao vosso chatbot, como é que deverão fazer? Deverão aceder aqui à barra lateral do SolidCAM e do SolidWorks, a task pane, e se repararem tem aqui um ícone que diz SolidCAM Chatbot. Efetivamente, é aqui que teremos que aceder para conseguir abrir o chatbot do SolidCAM. E eu, antes de mais nada, vou aceder. Como podem ver, vai abrir-vos uma página do browser da internet. Aqui, em termos de interface, é muito simples. Basicamente, tem aqui um pequeno botão onde podem consultar todo o vosso histórico de conversas, tal e qual como fazem nas outras IAs atualmente. Podem criar um novo chat e aqui podem variar entre o modo escuro e o modo claro. Para além disso, aqui vamos ter basicamente o ecrã onde temos o chat propriamente dito, no qual temos aqui algumas particularidades interessantes. Por exemplo, podemos carregar imagens diretamente para a interface, podemos eventualmente colocar as questões através de um comando de voz e depois basta-nos efetivamente enviar estas questões para o chatbot. Por exemplo, vou começar por dar um comando através da minha voz. Ok, começo a gravar. O que é o edge breaking do SolidCAM? Ok? A partir daqui, o chatbot vai analisar a pergunta que eu lhe fiz e vai começar a dar-nos uma resposta completa a partir daí. E vamos chegar a um ponto em que ele nos vai começar a transmitir quais é que foram as fontes que teve em consideração para chegar a esta conclusão. Por exemplo, podemos abrir diretamente o link para o webinar e, se repararem, dentro deste webinar temos aqui alguma pequena introdução sobre o que é efetivamente a rebarbas, quais é que são os problemas. O que é interessante? O chatbot sabe exatamente o segundo em que
efetivamente começa a explicação sobre o que é o edge breaking e como é que ele funciona no fundo. E escusam de estar à procura dentro do vídeo qual é que é o segundo exato, porque o SolidCam automaticamente vai saltar para esse exato momento. Ora, fechando aqui o vídeo, por exemplo, vamos consultar o primeiro documento sugerido pelo chatbot. E se repararmos, vemos que temos imediatamente o manual de utilização deste módulo. Okay? Mas existem aqui várias perguntas interessantes que podemos colocar. Por exemplo, uma pergunta que muitas vezes me é colocada é como é que podemos importar, por exemplo, uma ferramenta de torno para dentro do SolidCam através do 3D. Muito simples. Mais uma vez, vou fazer o comando de voz, vou utilizar o comando de voz. Como importar uma ferramenta de torno para dentro do SolidCam utilizando o 3D. Ok? Podemos ver, a voz foi detectada perfeitamente e agora basta-nos esperar. E se repararmos, o chatbot mais uma vez está a mostrar-nos como fazer passo a passo. Okay? Mas aqui, mais interessante até do que ter uma explicação passo a passo é ver como é que se faz. E se repararem, temos aqui já um webinar completo de como importar uma ferramenta de torno para dentro do SolidCam. Okay? Não vamos ver, obviamente, o vídeo até ao fim, mas está aqui uma breve explicação de como proceder para fazer aquilo que efetivamente nós perguntamos ao chatbot. Podemos também escrever diretamente, por exemplo, quais as vantagens, as vantagens do Pro 3D HSM em relação ao HSM clássico. Fazemos aqui um pequeno compasso de espera e mais uma vez vamos ter aqui a explicação que necessitamos. Eventualmente aqui podemos mais uma vez aceder ao webinar e temos aqui um vídeo completo, neste caso, sobre cada tipo de operação que podemos criar com o Pro HSM. Okay? Outra funcionalidade interessante que podemos utilizar prende-se com a possibilidade de tirar diretamente um print screen ou utilizar uma imagem para questionar o chatbot. Por exemplo, eu preparei aqui um percurso da HSS que vou imediatamente calcular. Okay? O que é que aconteceu? Tive uma mensagem de erro. Porquê? Muitas vezes não sabemos. O que é que vamos fazer? Vamos tirar um print screen e vamos colocar aqui. E podemos perguntar como resolver este erro dentro da operação da HSS. Ok, fazer aqui um pequeno compasso de espera. Por vezes, esta análise das imagens costuma demorar um pouquinho mais relativamente ao texto propriamente dito, mas cá está. Já temos aqui uma descrição de como proceder passo a passo. Ok? E então, neste caso, até podemos ver o que é que poderemos alterar. Neste caso, o que é que ele nos sugere? Verificar o avanço de retração. Ok? Aceder às configurações da operação e verificar qual é que é basicamente o feed rate que está programado. A seguir, abrir o fecheiro VMD da máquina para confirmar efetivamente qual é que é o avanço máximo que a máquina consegue alcançar. Pois, em último caso, ou ajustar as configurações da máquina se elas não estiverem corretas, ou então alterar efetivamente a operação. Ok? Vamos fazer a primeira coisa que ele nos disse. Vamos ver os dados e, efetivamente, ok, tem 37.000 de avanço de retração. E se for ver o fecheiro de máquina, posso ver, por exemplo, que o avanço máximo que tenho são 16.500 mm por minuto, ou seja, estou completamente fora do range que a máquina alcança. Então o que é que poderei fazer? Vou eventualmente ajustar isto para 15.000 mm por minuto e vou calcular novamente a operação. Ok.
Desta vez já conseguimos ter um resultado positivo. Ou seja, o chatbot ajudou-nos a resolver um problema que eventualmente iríamos perder bastante tempo à procura no manual, à procura através do suporte técnico. Temos aqui o suporte técnico ao alcance das nossas mãos e nem precisamos de escrever, podemos tirar uma imagem e falar com ele diretamente. Podemos eventualmente procurar aqui, neste caso, eventualmente vamos criar uma operação de profile e vamos perguntar ao SolidCam o que é que significa aqui um parâmetro qualquer. Ok. Ora, aqui. Mais uma vez, o que são estes parâmetros dentro da operação de profile. Já agora, colocar a imagem e enviar a pergunta. Mais uma vez, quando são imagens, vai demorar uns segundos a mais a responder, porque tem que fazer um tipo de análise diferente. Mas imediatamente vamos ter aqui uma descrição de tudo o que temos dentro desta janela, por assim dizer. Okay? Basicamente, o que é que queremos ver aqui? Isto são basicamente respostas diretas e irrelevantes relativamente ao problema que estamos a enfrentar. Okay? Mais uma vez, recordo, se tiver alguma questão ou algo mais que queiram ver relativamente ao chatbot, podem sempre colocar estas questões no fim da sessão. Outra coisa interessante que temos é este ponto de interrogação. Neste caso não diz respeito diretamente ao chatbot, é algo que já existe no SolidCam há bastante tempo, mas é algo que nem toda a gente tem conhecimento que existe, efetivamente. Como é que isto funciona? Basta carregar em cima do ponto de interrogação e picar qualquer parâmetro dentro da janela. Automaticamente vamos ter um acesso direto ao manual da operação e onde vamos ter uma descrição do que é que cada parâmetro dentro desta janela faz, efetivamente. Okay? Isto aqui é válido, por exemplo, para a operação de profile ou para qualquer operação que tenhamos a intenção de criar dentro do SolidCam. Para complementar esta informação, dou-vos ainda aqui mais uma pequena dica para consultarem os manuais de utilização. Se acederem através do caminho, peço desculpa, vou voltar a fazer que não descrevi o caminho, acedemos aqui ao ponto de interrogação, onde temos basicamente toda a lista de ajudas ou acessos rápidos, muitas vezes à resolução de problemas, e vamos procurar o separador de SolidCam Help Topics, basicamente os tópicos de ajuda do SolidCam. Neste caso, temos vários separadores que podemos aceder e vamos aceder ao de fresagem. Aqui dentro vamos ter todos os manuais disponíveis para qualquer tipo de operação. Okay? E estão disponíveis a qualquer pessoa, a qualquer momento. Basicamente, temos aqui toda a base de dados do SolidCam também ao alcance de meia dúzia de cliques. Ou seja, podemos eventualmente procurar por aqui, ou pelo índice, ou pelo um termo certo, por exemplo, traction feed, e automaticamente em todos os campos em que temos estes termos, o SolidCam vai fazer uma filtragem automática e vai nos apresentar. Okay? Neste momento, a nossa sessão está a chegar ao fim. Hoje é um bocadinho mais curta porque é um tema muito, muito concreto, muito específico. Basicamente, o que é que eu vos posso dizer ainda para complementar esta ideia do chatbot? Basicamente, isto é, de certa forma, é o início, que é uma tecnologia recente e vai ter sempre uma evolução constante. Basicamente, o que é que eu vos posso garantir? Que ao longo do tempo, esta questão do chatbot irá ter uma integração superior ou melhorada com o suporte técnico da SolidCam. Basicamente, vai aprender também com as interações dos utilizadores, como faz, de certa forma, já hoje em dia, o ChatGPT e tecnologias similares, vai se tornando cada vez mais eficaz. Vão haver sempre atualizações regulares com base
nas novas tecnologias, nos novos desenvolvimentos do SolidCam e, muito possivelmente, num futuro próximo, em vez de abrir num browser de internet, poderá vir embutido, por assim dizer, dentro da própria interface do SolidCam. Neste momento, a nossa sessão chegou ao fim. É aqui que vou abrir o espaço para vocês colocarem as vossas questões. Questões essas que deverão ser colocadas preferencialmente através do nosso chat. Okay? Este chat vai ficar aberto durante algum tempo. Podem perguntar o que quiserem, que nós vamos estar aqui deste lado para vos responder. Assim, vamos chegar ao fim deste webinar. Espero que tenham ficado com uma boa ideia de que é que o SolidCam vos poderá ajudar, ou o que é que poderá fazer por vocês no vosso dia-a-dia. Basicamente é uma ferramenta para vos dar autonomia, acelerar o vosso trabalho e resolver muitas vezes os vossos problemas de forma imediata. Obrigado pela vossa atenção. Se tiverem interesse em experimentar este chatbot, está disponível a qualquer utilizador de SolidCam. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, com a Cadnia, que teremos todo o gosto em ajudar-vos. Obrigado e até ao próximo webinar.